Legal. Eu só perdi a altura, era 1.250 metros do solo que o avião estava? 1.125, legal. Então aqui, ó, beleza. Então aqui 1.125 metros, né? Tá. Então, Felipe, eu vou te fazer umas perguntinhas só para saber como é que você tá. Se tem alguma questão conceitual que tá complicada, né? Então, conforme o avião se movimenta na horizontal, ele solta a bomba, né? Como é que é o movimento da bomba assim que sai do avião? Você sabe me dizer? Tá, legal. Por que que ela vai para baixo? Legal. Então, eu vou falar aqui para baixo, ela se movimenta ao longo do eixo Y, tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Então, ao longo do eixo Y você está correto, tem a gravidade atuando sobre ela, né? Se tem a gravidade, que tipo de movimento que ela tem no eixo Y? Uniforme ou uniformemente variável? Isso, então ela tem um movimento uniformemente variável, porque a aceleração da gravidade vai alterando o valor da velocidade. Perfeito. E por que ela continua caminhando no eixo X? Se ela saiu do avião, não tem motor fazendo ela caminhar no eixo X. E, Felipe, então você tá bom demais, hein? Tô gostando de ver. Então, se eu estou desprezando a resistência do ar, ela estava com a mesma velocidade do avião, então por inércia, se eu não tenho forças na horizontal atuando sobre ela, ela mantém a mesma velocidade, né? Então, ao longo do eixo horizontal, que é o eixo X, ela vai ter um movimento uniforme, né? Com essa velocidade inicial que é do avião, que é de 360 km por hora, né? O que é legal, que na minha opinião a gente tem que entender, é que o movimento dela é uma composição, né? Do movimento horizontal com o movimento circular. Desculpa, com o movimento horizontal. Então, conforme essa bomba cai, né? É simultâneo. Se ela está, por exemplo, nessa posição, o tempo que ela levou é o mesmo tempo que ela levou para se afastar do eixo X, né? Então, ela na realidade essa é a trajetória dela, né? A gente na realidade por uma questão de facilitar a compreensão, a gente quebra o movimento no movimento de descida e no movimento ao longo do eixo horizontal, mas na realidade é para que eu entenda a representação melhor desse movimento. O tempo que ela levar para cair é o tempo que ela leva para se afastar ao longo do eixo X. Até aí tudo bem? E aí, o que eu tenho ao longo da vertical, né? O que a gente tem ao longo do eixo Y? Então, se eu olhar ao longo do eixo Y, ela não tinha velocidade inicial ao longo do eixo Y. Então, eu sei que a velocidade inicial V0Y dela é zero. Né? Outra coisa deixa eu só falar um pouquinho com o Adriel, tadinho, para ele. Adriel, acho que ele foi. Tá, ele saiu, tá bom, tadinho, que ele tava com a menininha dele que tinha acordado e a gente tava combinando uma sequência, mas tá bom, se ele sair eu fico mais tranquila assim, ele não fica demorando, tadinho. E aí, ó, quando a bomba tá aqui nesse ponto, eu posso orientar o eixo verticalmente para baixo, né? Porque daí, conforme a bomba se movimenta ao longo do eixo vertical, ela vai no mesmo sentido da aceleração da gravidade, né? E aí eu posso pensar que ao longo do eixo Y, a posição inicial dela é zero, quando ela estava lá em cima, e conforme ela desce e chega no chão, quando ela chega no chão, a posição dela é 1.125 metros, né? Então, olha quanta coisa a gente sabe do eixo Y. Que a velocidade inicial no eixo Y é zero, que a posição inicial no eixo Y é zero, que a posição final, quando ela atinge o solo, é 1.125 metros, e que a aceleração que atua sobre ela é a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? E o que eu quero com todos esses dados que me importa, né? O tempo de queda é o tempo que ela leva para se afastar. Então, se eu conseguir encontrar uma equação lá no movimento uniformemente variado, que tem a velocidade inicial, posição final, a aceleração e acho o tempo,
isso me interessa, né? Por quê? Porque depois eu vou olhar o eixo X, que é a pergunta do problema, né? Então, se eu for olhar o eixo X, que é um movimento uniforme, a gente sabe que a posição inicial ao longo do eixo X é zero, então eu estou imaginando que a bomba saiu, né? E ela vai se afastando. Quando ela chegar no solo, é essa distância que eu quero, né? Ó, quanto ela se afastou, né? No eixo horizontal. Então, se eu chamar, por exemplo, a posição x0 de zero, e daí eu vou contando, ela se afastou 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, quando ela chegar no solo, eu vou encontrar a posição x final dela, né? Então, esse x0 a gente pode pensar que é o S0, a gente quer a posição S, que é a posição ao longo do eixo X, eu tenho a velocidade inicial ao longo do eixo X que não vai mudar, que é o 360 km por hora, eu vou ter que transformar para metro por segundo, e se eu descobrir o tempo no eixo Y que ela levou para cair, é o tempo que ela tem no eixo X para se afastar. Tudo bem? Então, vamos juntos, né? Como é que eu encontro o tempo que ela levou para cair? Será que tem alguma equação lá no MUV com esses dados que me permite calcular o tempo? Isso, perfeito. Ó. Eu tenho que posição final é posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, né? Olha lá, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2, né? A posição inicial do eixo y é zero, a velocidade inicial do eixo y é zero, então eu tenho a posição final do eixo y, que é 1.125 metros, a aceleração, que é da gravidade, eu acho o tempo. Então ficou fácil, ó. 1.125 é igual. Como a aceleração da gravidade é 10, 10 dividido por 2 é 5, isso aqui é 5t ao quadrado. Tudo bem até aí? Daí o 5 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter que 1.125 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Você consegue dividir para mim, Felipe? 5, 10... 225? Então, como é tempo ao quadrado, vira raiz. Raiz de 225 é 15. Então, ela gastou 15 segundos para cair. E aí fica fácil, né? Por quê? Porque ao longo do movimento uniforme agora, eu vou achar em 15 segundos com essa velocidade o quanto ele se afastou, né? Você sabe transformar quilômetro por hora para metro por segundo? Tá. Se você não souber, fácil, ó, para você não decorar, né, ó. Então, ó, é 300, depois a gente chega no fator, é 360 km dividido por 1 hora, né? Isso aqui é 360 km por hora. Então, você transforma o quilômetro para metro, cada quilômetro tem 1.000 metros, então isso aqui dá 360 mil metros, e 1 hora tem 3.600 segundos, ó. Então é fácil. Você transforma o quilômetro em metro e a hora em segundo, né? Você simplifica, isso aqui vai ser igual a 100 metros por segundo, tá? Tem um fator de... Oi? Isso, tem um fator de conversão que é o 3,6, né? Que é a mesma coisa que multiplicar em cima por 1.000 e dividir embaixo por 3.600. Isso te dá um fator de dividir por 3,6. Bom? E aí, olha lá como ficou fácil, né? Porque se agora o movimento é um movimento uniforme, a equação que nós usamos no movimento uniforme, acho que vocês aprenderam que é o sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Então, a gente está calculando isso ao longo do eixo X, né? Então, a posição final ao longo do eixo X é a inicial no eixo X, que é 0, mais a velocidade no eixo X que nós transformamos, ó, para 100 metros por segundo, vezes o tempo que ele levou para cair, que é o mesmo tempo que ele tem para se afastar, que é 15, né? Então, nós encontramos, ó, 15 vezes 100, isso aqui dá 1.500 metros, né?
Mas se não me engano, ele pede a resposta em quilômetros, né? Dá quanto? Isso, certinho, Felipe. Isso, dá 1,5 km. Pronto. O que você achou? Tá. Eu acho um problema complexo, sabe? Porque a gente tem que ter uma sequência de raciocínios bastante grande, né? A gente tem que entender que esse movimento eu estou idealizando ele para compreender a componente vertical e a componente horizontal, tem que compreender a questão da inércia, tem que compreender que a gravidade atua ao longo do eixo vertical, por isso é que no eixo Y eu tenho um movimento uniformemente variado. Então, na realidade, é um problema que envolve muitas informações, né? Envolve um raciocínio bastante complexo, tá bom? Você gostaria de mais algum? Pode pedir, não tem problema não. É legal porque daí a gente vai discutindo, eu vou entendendo as suas dúvidas, né? Você consegue enxergar direitinho o que eu vou escrevendo? Legal. Tá, tudo bem. Tempo de subida, altura máxima, a velocidade no ponto de altura máxima, né? Tá. E o alcance horizontal máximo, né? Tá. Então, alcance horizontal máximo. Ixi, eu dei uma velocidade muito ruim, né? Eu dei o V0x 225? Quer dizer, eu dei a velocidade de lançamento 225? Tá, a gente vai sofrer um pouquinho. Mas tá bom. Se fosse 200 ou 100 seria... Jesus ia ter abençoado a gente. 225 é um pouquinho de problema, de trabalhinho só, né? Então V0 é 225 metros por segundo. Legal, né? Bom, esse lançamento ele é um pouquinho diferente do horizontal porque ele é oblíquo, né? Oblíquo significa que ele é inclinado, né? Então a primeira coisa legal que a gente tem que entender é que a gente vai idealizar que nem a gente idealizou no outro, né? Se tem essa velocidade inicial aqui inclinada, a gente vai estudar o movimento de novo, ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar qual a componente horizontal da velocidade inicial que puxa o objeto ao longo do eixo x e de novo, né? Não tem resistência do ar, essa velocidade não sofre a presença de nenhuma força. Então, essa velocidade ao longo do eixo x se mantém constante. E tem a velocidade inicial ao longo do eixo y, que é o v0y, né? Que faz esse objeto ter esse impulso inicial. Qual que é o problema? O problema é que a gravidade atua no sentido oposto ao do v0y. Então, durante o movimento de subida, a gravidade vai desacelerando, o objeto chega no ponto mais alto e depois a gravidade volta a acelerar, né? Tudo bem até aqui? Legal. Então, como é que a gente encontra a partir do V0? Como é que eu encontro V0x e V0y? Legal. Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Sempre que você tiver dúvida ao longo de alguma prova, ao longo de alguma questão, é legal você colocar os vetores, né? Ó, V0x e V0y. Imaginar que você tem o V0, né? Ó,
tudo bem? Ó? E aí você monta a figurinha, você acaba não tendo erro. Ó. O ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, né? Então a gente usa lá a regra do paralelogramo, né? Ó. Esse cateto aqui, ó, é o V0x, quando eu fecho a figura, e esse outro cateto, que é paralelo ao eixo y, é o V0y. Tudo bem? Então a gente tem a hipotenusa, que é o V0, o cateto adjacente é o V0x, cateto adjacente é o ângulo de 30. Essa caneta está muito fraquinha, e o V0y é o cateto oposto, né? Então, se você montar lá a expressão de matemática, ó, seno de 30, naquele triângulo retângulo, quem que é a definição de seno? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 30 vai ser V0y sobre V0, né? Como você quer o componente V0y, o V0 passa multiplicando, então o que a gente encontrou aqui? Que V0y é igual a V0 seno de 30. Tudo bem até aqui? E aí, você pode fazer a mesma coisa para o cosseno, né? Ó, cosseno em matemática de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, se você tem a hipotenusa, o ângulo de 30 graus, esse V0x é o cateto adjacente, a hipotenusa é V0. Então, isso aqui fica V0x sobre V0, né? O V0 passa multiplicando, quem que é o V0x? V0x é o V0 cosseno de 30, olha que bonitinho, ó. Então, a gente encontrou as duas equações para encontrar o V0x e para encontrar o V0y. Tranquilo até aqui, Felipe? Tá, então vamos calcular. A gente começa o probleminha exatamente olhando isso, né? Então, ó, V0y é o V0 seno de 30, né? E aí a gente sabe que o V0 é 225, e seno de 30 a gente sabe que é meio, né? 225 vezes meio dá 112,5. Verifica se eu acertei, se tá certinho. Tá. E a gente vai encontrar o componente, opa, V0x, escrevi errado, né? V0, deixa eu escrever aqui na frente para não ter problema. Ó, eu quero encontrar o V0x. Pela expressão V0x é V0 cosseno de 30. Ou a gente pode usar que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, ou a gente pode arredondar para 0,86666 ou 0,87, né? O problema não deu esse valor, né? Tá. Você prefere raiz de 3 sobre 2 ou 0,87? Tá, então multiplica para mim, por favor. 225 por 0,87. 195,75 metros por segundo. Legal. Bom, então agora a gente vai começar a resolver o problema, né? Bom, se eu quero encontrar o tempo de subida, eu não vou olhar o eixo X, eu vou olhar o eixo Y, né? Por quê? E aí tem um detalhe que é importantíssimo, Felipe. Talvez no lançamento oblíquo é o detalhe mais importante, assim, é um dos detalhes que a gente tem que compreender, né? O que acontece com o objeto quando ele chega no ponto mais alto, né? Então eu tenho que imaginar essa sequência dos vetores V0x e V0y enquanto ele está subindo, né? Então ele começa com uma velocidade V0x, que nós calculamos que é 197,75, e ele começa com uma velocidade V0y, que nós calculamos também e deu 112,5. Qual que é o problema, né? Conforme ele sobe, depois de 1 segundo, a gravidade diminui o V0y de 10 metros por segundo, né? É isso que aquela aceleração da gravidade faz. A cada 1 segundo, ela altera o valor da velocidade de 10 em 10. Então, se eu contar depois de 1 segundo, essa componente da velocidade no eixo y diminuiu, né? Se era 112,5, ela vai virar 102,5. Por quê? Porque a gravidade a cada 1 segundo, como ele está subindo e a gravidade está contra, está diminuindo, né, o valor da velocidade.
mas no V0x não. Então o V0x, a gravidade não atua na horizontal. Então lá no V0x eu vou continuar tendo, depois de 1 segundo, uma velocidade de 195,75 metros por segundo, né? Depois ele sobe mais 1 segundo, né? Mais 1 segundo, a componente do eixo Y diminui para 92,5, mas a do eixo X não. Então, durante todo o movimento de subida dele, a cada 1 segundo que ele sobe, a gravidade vai diminuindo de 10 em 10 a componente Y, até que quando chega no ponto mais alto, ele não sobe mais. Por que não sobe mais? Porque o Vy lá em cima é igual a zero e ele só tem a componente horizontal, né? Então essa componente horizontal ao longo de todo o movimento não muda. Se ele não tivesse a componente horizontal, ele ia fazer assim, tof, ele ia cair, né, segundo uma reta vertical, mas ele tem. Então lá no ponto mais alto ele ainda tem o Vx, que é o mesmo V0x, que é os 195,75 metros por segundo. Até aí tá claro o que eu estou falando ou tá meio confuso? Tá. Então, como ele quer encontrar o tempo de subida, e eu vou olhar o eixo Y, eu tenho duas coisas importantes. Eu tenho a velocidade inicial no eixo Y e a velocidade final no ponto mais alto do eixo Y, que é zero. E eu quero encontrar o tempo. Bom, como é que eu vou encontrar o tempo, né? Sabendo que eu estou analisando o eixo Y, que é um movimento uniformemente variável, né? E eu tenho o V0y e o Vy, né? Então tem que ter uma equação lá do movimento uniformemente variável que relaciona as velocidades e o tempo. Eu não sei se você aprendeu. V é igual a V0 mais AT. Você lembra dessa equação? Vovô ateu, vovô anda tarado, aqui, né? Temos para todos os gostos, né? Mas eu não posso esquecer que eu estou usando ela para o eixo Y. Olha que legal. Então, lá em cima, no ponto mais alto, o Vy é 0. O V0y aqui, quanto é que é? 112,5. A gravidade aqui, eu vou colocar menos 10, porque está contra o movimento e eu acho o tempo, né? Tudo bem? Então, eu vou ter que 0 é igual aqui a 112,5. Desculpa, 0, né? V0 é 0. Desculpa, olha, V0y é 112,5. A gravidade aqui, a aceleração da gravidade é menos 10 e eu multiplico por tempo. Você podia falar, professora, mas se a senhora falou que conforme ele sobe, a gravidade diminui a velocidade de 10 em 10, não era só dividir isso aqui por 10? Era só dividir por 10, que é o que está dizendo a equação aqui pra gente. Tá bom? Né? Então é muito legal. E qual o cuidado que eu tenho que ter? A gravidade altera de 10 em 10 o valor da velocidade, não da distância percorrida, né? Tudo bem? Então, como ela sai de 102 e vai até zero, quanto tempo levou para esse 112 aqui chegar até zero? É 112 dividido por 10, né? Ao menos 10t passa somando, né? Eu vou ter que 10t, isso aqui é 112,5. Quanto tempo, né? Eu vou ter 112,5 dividido por 10, isso aqui dá 11,25. Olha que chique. Depois de 11,25 segundos, o objeto está no ponto mais alto da trajetória. Tudo bem? Se eu estiver falando muito, tá? Você manda eu ficar quieta, tá? Se quer perguntar alguma coisa até aqui, né? Olha, isso eu tô gravando, eu vou deixar lá no muro, tá bom? Até para quem quiser fazer com outros, não tem problema. O importante é que vocês entendam passo a passo o que está sendo feito. Ó. Tudo bem? Ficou claro? Tá. Existem livros que colocam até a fórmula para vocês calcularem, né? Eu não gosto muito não, né? Eu prefiro que vocês entendam. Mas tem livros que falam assim, ó, toda vez que você quer calcular o tempo de subida, você faz essa conta aqui, ó. Você pega o V0y e divide pela gravidade, que é o que a gente fez.
tá bom? Então tem livros que vão falar isso para você, tá? Né? Bom, então vamos pro item B agora, né? Ó, lá no item B, ele pediu a altura máxima, não foi? Legal. Bom, se eu quero encontrar a altura máxima, qual eixo você acha que a gente deve olhar? O eixo X ou o eixo Y? Legal. Então, show de bola. Então, se eu quero olhar o eixo Y, eu vou ter que olhar equações de que movimento? Uniforme ou uniformemente variado? Perfeito? Então, eu tenho que olhar as equações do movimento uniformemente variado. E só vou olhar o eixo Y. Então, vou lá de novo. Ó, vou fazer o desenho para você ir compreendendo direitinho. Ó, tá aqui, ó, né? Ó, esse vai ser o movimento. Eu tinha o vetor inclinado, que era o V0, né? Mas eu não vou trabalhar com V0. Tem o componente horizontal, que é o V0x, e o componente vertical, que é o V0y, né? E eu sei que no ponto mais alto, né? Quanto vale a velocidade ao longo do eixo y? Você lembra? No ponto mais alto, né? E eu quero encontrar isso aqui, eu quero encontrar essa altura, né? Ó, a altura máxima. Então agora, o que eu vou pensar? Eu vou ter que analisar uma equação do movimento uniformemente variado, em que eu tenho V0y, a gente calculou, né? Deu 112,5. Eu sei que no ponto mais alto do eixo y a velocidade é zero. Eu sei que a aceleração está indo contra o V0y, então ela vai ser menos 10, né? Metros por segundo ao quadrado. E eu quero encontrar a distância que ele andou ao longo do eixo y. Essa distância vertical eu estou chamando de altura, né? Então é isso aqui que nós temos, ó. Poxa, professora, será que tem alguma equação para a gente resolver isso aqui? Tem, né? Lembra da equação de Torricelli? A gente pode usar a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli falava assim, ó, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado. Isso, delta S, né? Ó, e aí eu estou usando tudo isso aqui para o eixo y, né? Ó, então, Vy final ao quadrado é o V0y ao quadrado, mais duas vezes a aceleração da gravidade, que eu vou considerar que é menos 10, e nesse, no lugar de distância, eu estou considerando a altura, né? Porque eu estou olhando ao longo do eixo y. E aí eu tenho tudo. Olha lá em cima, no ponto mais alto, a velocidade final é zero. A inicial é 112,5, já troquei a aceleração da gravidade por menos 10 e eu acho a altura, tá bom? Então fica, ó, 0 ao quadrado é igual a 112,5 ao quadrado, mais 10 vezes menos 2 dá menos 20h, né? E aí fica, ó, menos 20h passa para o outro lado somando, ó, então fica mais 20h é igual a 112,5 ao quadrado. Você pode multiplicar 112,5 ao quadrado para mim? Legal. Então agora o 20 está multiplicando, passa dividindo, né? A gente vai ter que a altura máxima vai ser 12.656,25, tudo isso dividido por 20, tá? Você pode fazer essa divisãozinha, por favor? 600 e... Pode. Tá, pronto. E aí, se você for olhar nos livros, né,
os livros também já colocam uma equação pronta. Eu falo assim, ó, se isso aqui vai ser sempre zero no ponto de altura máxima, então quem que é a altura máxima? É o V0y dividido por 20, porque é 2 vezes g, né? Então, para não ter que fazer tudo isso, o que eu também não acho que é bom, né? Mas os livros já falam, ó, toda vez que você quer calcular a altura máxima atingida por um objeto, né, num lançamento oblíquo, né, isso aqui é importante, né? É só pegar o V0y elevado ao quadrado e dividir por 2 vezes o valor da gravidade. Porque às vezes eles não consideram que a gravidade é 10, né? Às vezes o local é 9,8, ele pode mudar. Então essa aqui é a equação para calcular a altura máxima, que foi exatamente o que a gente fez, né? Usando a equação de Torricelli. A gente pegou o V0y ao quadrado, que é 112,5 ao quadrado, e dividiu por 2 vezes o valor da gravidade, que é 20. Tudo bem? Tá. Agora, a letra C é muito boba, né? A letra C, ele pediu para calcular a velocidade no ponto de altura máxima. Quanto vale essa velocidade? Não, no eixo Y é zero. Tem que ser a total, né? Lembra? Só vou reforçar aqui porque esse é um detalhe importante, ó. Lembra que fui fazendo o desenhinho aqui para você, ó? Eu falei que quando ele começou ele tem V0x e V0y. Depois de 1 segundo, o VY muda, mas o V0x... Isso só do eixo X. Então, toda vez que ele estiver no ponto mais alto da trajetória, qual velocidade que ele tem? A do eixo X, que não mudou. Tudo bem? Tá, que é 195,75. Então, isso é fundamental, isso é um dado importante, ó. Então, a velocidade aqui, ó, no ponto mais alto, né, no lançamento oblíquo, sempre vai ser o V0x, né, porque a outra componente é zero, o VY é zero, né. Então, quem que é essa velocidade que ele quer, né? Lá no ponto mais alto é 195,75. Pronto, achamos. 195,75 metros por segundo. Tudo bem até aí, Felipe? Tá, agora tem a última perguntinha, a perguntinha da letra D, né? É fácil também, né? É fácil assim. Tem muita informação aqui, mas eu acho que vale a pena, né? Ele pediu qual o alcance horizontal máximo. Tá correta a pergunta? Hein? Lembrei dela? Então, conforme o objeto vai se movimentando, né? Ele chega no ponto mais alto e volta para o chão. Então, eu quero saber qual é essa distância horizontal do ponto em que ele saiu até o ponto onde ele caiu. Isso eu chamo de x, tá? Esse é o alcance horizontal máximo. E como eu estou olhando aqui o eixo x, né? A gente sabe que ao longo do eixo x a gente tem um movimento uniforme, né? Então eu poderia lá usar a equação do sorvete, né? S é igual a S0 mais dt. Só que tudo para o eixo x, né? Então a posição final no eixo x é a posição inicial no eixo x. Que v que eu vou usar aqui, ó, é a do eixo x, então é o v0x vezes o tempo, né? E aí você fala, professor, mas como é que eu vou saber quanto tempo ele teve para fazer todo esse movimento, né? Porque é durante esse tempo que ele se afasta. Aí que é bonito, Felipe, porque na ausência do ar, né? Eu posso desprezar a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao mesmo de descida, né? Então, o tempo que a gente vai colocar aqui, ó, é o tempo que eu vou chamar de tempo total, né? Como a gente tinha calculado no item anterior, a gente tinha calculado, né, ó, que para subir, o tempo de subida ele gastou 11,25, a gente calcula o tempo total. É 11,25 mais 11,25, que dá 22,5. Tudo bem? Legal. Então, vou escrever isso aqui, ó. Isso aqui. Vou colocar aqui numa janelinha, ó. Depois fica facinho, ó. Então, a gente já sabe assim, ó, que o tempo total, vou chamar de TT, né?
Ó, é o tempo de subida mais o tempo de descida, né? Ou seja, o tempo total é 2 vezes, porque eles são iguais, né? Tinha dado quanto mesmo, Felipe? 11,25? Isso. Então, o tempo total, o TT, vai ser igual a 22,5 segundos. E aí a gente nota o problema, né? Por quê? A gente tem a velocidade ao longo do eixo X, que é o 195,57, e a gente tem o tempo total, que é 22,5. Então, o alcance horizontal máximo, a posição inicial no eixo X é 0. Isso vai ficar 197,57, que multiplica o tempo total, que é 22,5. Daí eu deixo para você terminar, tá bom? A 4.400 é isso? Vírgula? Pronto, acabou. E aí? Não, eu não acho fácil não. Eu acho que tem, assim, bastante informação, né? Mas assim, não são informações absurdas, né? Mas também não são informações triviais, envolve uma sequência de raciocínios, né? Tudo bem? Só um minutinho, que tem uma pessoa aqui no portão da minha casa, tá, Felipe? Só um pouquinho, senão minha cachorra não vai deixar eu falar. Frida. Oi, Felipe, desculpa. Pronto. Nossa, a Frida vai latir. Felipe? Frida, quietinha. Pode, você tem mais alguma dúvida? Mais 3? Tá bom. Frida, fica quieta, filha. Ah, desculpa, Felipe, minha cachorra tem uma voz muito intensa. Pode falar, Felipe. Pode. Legal. Beleza. Então, esse aqui eu vou fazendo umas perguntinhas para você. Vamos ver se você consegue sozinho resolver o problema agora, tá?
Então eu vou falando e acho que você vai conseguindo, né? A gente tem uma mesa, ó, eu vou desenhar. Todo problema de física eu gosto muito de desenhar, porque daí eu vou entendendo o que está acontecendo de uma né? É como se o meu raciocínio fosse sendo montado. Então, lá tá a minha mesinha bonitinha aqui, né? Ai, Frida. Oi? Tá. Não, não. Você só considera a resistência do ar se ele falar, considere a resistência do ar. E aí a força que o ar aplica sobre um objeto depende da área de contato com esse objeto, né? Então, geralmente, essa força que o ar aplica, ela é uma constante aerodinâmica do corpo, que eu chamo de K, vezes a velocidade do corpo ao quadrado. Então, se ele não der essa constante aerodinâmica do corpo, não tem como você fazer um problema que considere a força do ar. Então, se ele não falar nada, é porque ele está desprezando, tá bom? Pode desprezar a resistência do ar sim, tá? Então, vamos pensar, né? Ó. Então, você tem um objeto aqui, vamos pensar devagarzinho. Ó. A massa do objeto é uma massa de 200 gramas, né? E aí ele está deslizando ao longo de uma mesa, né? Quando ele chega aqui no finalzinho, ele sai com a mesma velocidade que ele estava deslizando, por causa da inércia. Com que velocidade ele estava deslizando aqui? Ah, é o V0x ou o V0y que eu tenho aqui? Isso. Então é 1,4, né, Felipe? Tá. E você tem a altura da mesa, não tem? Que acho que é 1,8 metros. Tá. Então você tem aqui a altura da mesa 1,8 metros. E aí o objeto cai. Tchaf, estatelou, né? O que ele quer? Qual a distância horizontal que o objeto caiu em relação àquela pontinha da mesa, né? Ele quer um x. Isso não parece o problema do avião? Né? O avião veio e soltou a bomba, né? Lembra, o avião estava numa altura e tinha uma velocidade inicial de 360 km por hora. É igual, igual. É um problema. Só que agora é uma bolinha que está caminhando ao longo do X que tem uma altura. O que você acha? Como é que você vai achar esse X? Show. Sorvete? Tá. Por que o sorvete? Tá. Então, para encontrar o X, né? Você faria o quê? Qual a equação que você usaria para encontrar no eixo X? Isso. Só que essa velocidade aqui seria qual? Isso, vou chamar de x, tá? Então a posição final no eixo x é zero, né? Que eu vou considerar que aqui em cima ele não tinha se afastado nada da mesa, o x0 é zero, daí que ele vai se afastando, mais a velocidade, que é 1,4, e você tá certo, eu tenho que encontrar o tempo. Como é que eu encontro o tempo? Isso! Nunca se esqueça disso, ó. O tempo para ele se afastar ao longo do eixo x é o mesmo tempo para ele se aproximar, ó. Então isso aqui é fundamental, ó, tá? Ó, os tempos são iguais, tudo bem? E como é que eu acho esse tempo? Então, vamos lá. Acho que não pode. A gente tem que entender por quê, ó. Ó, lembra isso aqui, ó? Ó, isso aqui eu uso para o lançamento oblíquo, né? Para ele subir, ele não está subindo. E é o V0y que eu divido pela gravidade. Lá não é V0, lá eu tenho distância, né? Tá bom? Então, tanto essa equação quanto essa aqui, ó,
Não é no lançamento horizontal, é no oblíquo, tudo bem? Quando ele está inclinado, ele tem um ponto de altura máxima. Tanto é que eu estou aqui calculando o tempo de subida, naquele ele não sobe, é um lançamento horizontal que ele só desce, e ele também não atinge um ponto de altura máxima. Tudo bem, Felipe? Legal. Então vamos lá. Então, já estamos entendendo um pouquinho mais. Como é que eu descubro esse tempo aqui, ó? Então vamos ver. Tá. Eixo Y, ó, é muito legal você sempre marcar o eixo. Então você vai olhar o eixo Y, você está corretíssimo, que tem um movimento variado, né? E você vai usar sorvetão. S é igual a S0 mais V0t, né? Mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza. Então vamos lá. Quem que é a posição final dele no eixo Y? Isso, porque você está orientando o eixo para baixo agora, né? Ó, né? Isso, então lá em cima você considerou que a posição inicial é zero no eixo Y e aqui embaixo, quando ele desce, ele atingiu 1,8 metros a partir daquele ponto. Como você está orientando o eixo para baixo, então a gravidade, como está no mesmo sentido do eixo que horizontal, que você adotou, a gravidade é positiva nesse momento. Tudo bem ou muito esquisito isso? Tá, então vamos lá. Qual que é a posição final então? Isso. Qual que é a posição inicial no eixo Y? Qual que é a velocidade inicial no eixo Y? Zero. Então aqui vai ficar a gravidade 10, né? Vai ficar 10 dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Tudo bem? 10 dividido por 2, 5. Ou pode ser até melhor, né? Como eu não gosto muito de usar calculadora, fica 2 vezes 1,8 dá 3,6, né? É igual a 10t ao quadrado. 10 passa dividindo, então eu vou ter 3,6 dividido por 10 é t ao quadrado, né? 3,6 dividido por 10 dá 0,36. Então, t raiz quadrada de 0,36, esse tempo dá 0,6 segundos. Tudo bem? O que você faz com esse tempo agora? Isso, então você vai substituir lá na equação do sorvete, ó. Perfeito, ó, calculou o tempo no eixo Y, substitui no eixo X, olha que lindo. Então, quem que é a posição X? É 0 mais 1,4 vezes 0,6. Então, esse X vai ser igual. Porque, 0,84. Faz a continha só para ver se está certinho. Certinho? Está conseguindo compreender melhor a lógica agora, Felipe? Tá bem baixinho. Se você puder falar um pouquinho mais alto. Mais. Qual que é a pergunta? Porque não tem nenhuma alternativa dessa? É de alternativa? Pode colocar esse 8,4. Eu posso ter errado. Pode colocar lá. Se preocupa não que eu posso corrigir manualmente. Não, mas é isso mesmo, Felipe. Os dados são esses mesmos, né? 1,4, 1,8. Então é isso mesmo. Pode colocar lá. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Próximo.
Tá. E aí, como é que tá esse desenho? Tem um desenho aí ou não? Tá. Pode, daí eu enxergo, pode ser. Peraí. É que eu tô. Desculpa, Felipe. Eu tô na câmera, eu tenho que ir lá pro Meet. Peraí. Quando eu fico olhando aqui resolução, eu não tô conseguindo ver ainda, Felipe. Agora. Agora foi. Agora foi, Felipe. Ah, que bonitinho. Nossa, que desenho lindinho. Tá, tá. Você pode ler de novo, Felipe? Tá. Qual que é a pergunta? Ele quer saber a velocidade da esfera. Tá. E na figura que tem embaixo do papel carbono, o que está marcando no ponto um e no ponto 2? Porque tem ponto um e ponto 2. Dá para medir embaixo na régua aproximadamente quanto é? Na régua, né? Porque é melhor a média, o meio, o meio. Tá em ideia? Tá. E esse ponto um tá mais ou menos aonde? 7? Eu só não estou compreendendo o que significa o ponto um e o que significa o ponto 2. Será que o ponto um é o ponto que está embaixo, né? Porque ó, lá no desenho original tem a bancada, né? E tem um ponto que ele considera x0, né? Mas não é isso, não. Você tá vendo no desenho original, né? Isso, tem a rampinha, né? Ó, eu preciso saber, por exemplo, vamos supor que a bolinha caísse em linha reta, tá? Então, se a bolinha caísse em linha reta, sem ter esse lançamento inclinado, ela ia bater um ponto aqui na folha de papel carbono, né? E depois, com o lançamento oblíquo, ela caiu, acho que ele fez vários lançamentos, então ela caiu no ponto 2, né? Então, a minha dúvida eu considero o x0 zero ou o x0 igual a ponto 1? Essa é uma dúvida que eu tenho. Você compreendeu a minha dúvida? Não. Tá. Essa régua, ela está medindo a distância horizontal x. Eu não sei se essa distância horizontal x é 3, porque vai do 7 ao 10, ou é do 0 ao 10. Porque eu não sei onde está a origem da régua. Se a origem da régua está bem embaixo da plataforma, ou se ela está deslocada e ela está presa no eixo da plataforma. Entendeu agora? O zero aonde?
Isso, mas o zero estaria onde na figura original, onde está o papel carbono? Aí? Aí estaria o zero? Então o x valeria 10. É isso, né? Essa, na minha opinião, é o grande problema do exercício. Não é a física, é entender a figura. Para mim essa figura não está muito clara, não. Tá. Daí daria 10 centímetros. É isso, né? Tá. Então tá bom. Então ficou fácil. Se essa interpretação tá fácil. Ó, por quê? Porque é um lançamento horizontal de novo. Você tá conseguindo ver a minha telinha agora, Felipe? Tá muito pequenininha, né? Você consegue ampliar um pouquinho mais para você enxergar? Ai, ainda pequenininha, né? Que eu vejo tão grandona. Olha que interessante. Você não consegue ampliar mais que isso? A tua tela não consegue ficar inteirinha na tua tela do notebook? Não, né? Ai, poxa, é importante você falar isso para mim, sabia? Porque eu nunca tinha visto do ponto de vista do aluno. Olha que interessante. Porque eu vejo a tela toda, então é muito melhor, entendeu? Olha, é importante isso. Vamos ver se eu consigo melhorar essa questão, hein? Para você. Tá. Que pena, hein? Tá. Então, a bolinha tá aqui, né? Ó, ela é de novo que é nem o do avião, que nem o daquela massinha de 200 gramas. É um lançamento oblíquo, ó. Ela vem. Eu não conheço o V0X, ó. Isso eu quero descobrir. Mas eu tenho a altura que ela cai da bancada, né? Ó, é 1,8. Eu não lembro direito essa altura da bancada até o chão. Tá, a bancada é onde ela vai cair, né? Tá certo. Então, só que é 19,3 centímetros, né? A gente vai passar isso aqui para metro, né? Então, isso aqui vai ficar 1,93 metros. Bom, mesma coisa, Felipe, ó. Não tem erro, né? Ó, vou voltar. Tá conseguindo projetar lá de novo? Para ver a telinha onde eu tô? Quer que eu mesma projete? Isso, legal. Então, ó, com esse dado aqui, eu vou achar o tempo que ela leva para cair, né? Então, você já está fera nisso, né? Você já sabe que a gente vai usar um movimento uniformemente variado para o eixo Y. Então, isso aqui é uma coisa que você já sabe, né? E aí, você sabe que o teu Y... Só uma coisa, Felipe, eu quero ver se está gravando ainda, porque depois, se você quiser assistir no... Ah, tá. Se você quiser assistir no YouTube, daí vai aparecer a tela grandona, você vai conseguir ver melhor, né? Y é igual a y0 mais v0yt mais gt ao quadrado sobre 2. Eu vou forçar bem porque depois de um tempo você nunca mais vai esquecer essa equação, né? Então, ó, de novo, ó, você tem a posição final no eixo y, que é 1,93, a posição inicial é zero e a velocidade inicial no eixo y é zero. Então, o que você vai encontrar com isso? O tempo que leva para a bolinha cair, né? Isso não vai dar um número inteiro, vai dar um número quebradinho, não tem problema. Então, você vai calcular o tempo que a bolinha levou para cair. Legal. Com esse dado, você vai para o outro eixo, né? Você vai para o eixo x. E olha o que você tem no eixo x, né? No eixo x, como é um movimento uniforme, você tem que S é igual a S0 mais VT, né? Então, o que nós compreendemos da figura que nós lemos? Ó, ela bate aqui, né? Essa distância x, a gente compreendeu que é 10, né? Então, a gente tem que x é igual a x0 mais v0xt. Então, a gente vai ter o x que vale 10, o x0 que vale 0, o v0x que eu quero achar, e esse tempo é o tempo que ela levou para descer 1,93 metros. Deu para entender o raciocínio? Beleza.
Então, você percebe que nesses lançamentos horizontais, a gente usa o eixo Y para encontrar o tempo, desde que eu tenha a altura que a bolinha vai descer, quer seja a bolinha deslizando na mesa, quer seja a bomba caindo do avião, quer seja esse objeto aqui deslizando lá da plataforma na bancada. Então, sempre eu uso o eixo Y, desde que eu tenha a altura que ele desça, para achar o tempo. E esse tempo eu uso na equação do eixo X. Se ele dá o V0 e com o tempo eu acho a distância que ele caiu, mas se ele der a distância e eu tenho o tempo, eu acho o V0x, que é o que ele pediu nesse problema. Tudo bem? É, é. Eu acho o V0x. Não foi essa a pergunta? Qual a velocidade com que a bolinha... É. Só cuidado que o x aqui, ó, pelo que nós vimos, está em centímetros, 10 centímetros, né? E na equação a gente vai passar para metro, 0,1 metro, tá bom? Então você vai ter o x que é 0,1, o x0 que é 0, o v0x que você vai achar e o tempo você vai resolver lá na equação do sorvetão. Tudo bem, Felipe? Para achar o tempo, você diz? Tá, ó, então vou colocar aqui ó, a equaçãozinha, né, ó. Eu vou colocar aqui embaixo, tá, ó. A equaçãozinha fica y, né, é igual a y0, que é 0, mais v0y, t, que é 0, mais gravidade sobre 2 vezes tempo ao quadrado, né. Então, no eixo y, você não pode usar centímetro, né. Então, você não vai usar 19,3, você vai usar 1,93. Isso. Então vai ficar aqui, ó, 1,93 é igual. A posição inicial no eixo y é 0 e a velocidade inicial no eixo y é 0. Então você vai usar a gravidade, ó, 9,8 dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Tudo bem agora? Daí, né, você divide, resolve e acha o tempo. Achando o tempo, você volta na equação do eixo x, você tem o tempo aqui, você encontra o B0x. Tudo bem? Legal. Tem mais um ainda, eu acho, né? Tá, então vamos lá. Ó, pode falar. De teta. Legal. Ah, legal. Esse já é um pouco mais difícil, né? Esse é bonito. Ó, eu fiz um desenhinho aqui, não sei se você está enxergando, né? Então, a bola sai do solo com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, né? Inclinada de um ângulo θ. Ele deu o seno e o cosseno de θ, né? Tinha um goleiro aqui que a distância que o goleiro tá da bola é 8 metros. Confere isso? Isso. Então, daqui até onde está o goleiro, eu sei que essa distância não é a distância máxima que a bola vai percorrer, mas é 8 metros, né? E aí, o goleiro vai pegar a bola. Ele quer saber qual a altura que o goleiro vai pegar a bola, né?
Essa é a questão. Tudo bem? Às vezes ele tem que pular, às vezes ele tem que abaixar, a gente não sabe. Mas qual é a altura que o goleiro vai pegar a bola? Eu acho que eu interpretei correto. Você pode ler de novo para ver se eu peguei todos os dados certinho? Você pode repetir a leitura? Legal. Então, ó, Felipe, então é aquela história nossa, né? O lançamento agora não é horizontal, agora é um lançamento inclinado, é um lançamento oblíquo, né? Primeira coisa, acha V0x é a velocidade com que a bola é puxada para frente e vamos encontrar V0y, que é a velocidade com que a bola sobe. Tudo bem? Daí, se você esqueceu, depois você volta direitinho, ó. V0x é o V0, cosseno de θ, e o V0y, eu vou falar aqui, ó. Deixa eu colocar a câmera para cá que acho que você vai enxergar melhor. É o V0y é igual a V0 seno de θ. Então, vai fazer uma continha boba, ó. Não tem como a gente errar, né, ó. Então, V0x vai ser igual a 10, que é o V0, e cosseno de θ você falou que é 0,8, né? 10 vezes 0,8 dá 8 metros por segundo. E o V0y é o V0, que é 10, vezes o seno de θ, que é 0,6, 10 vezes 0,6 dá 6 metros por segundo. Aí, Felipe, o que é bonitinho, ó, nesse problema, né? Eu tenho essa informação aqui, ó. As informações são muito importantes, ó. Então, eu tenho o x, que é a distância que a bola vai percorrer até o goleiro, e eu tenho o V0x. Ah, então tá resolvido o problema, né? Em relação ao tempo, né? Porque olha como fica tranquilo, ó. Se eu tô lá ao longo do eixo x, você já tá fera, você já sabe que no eixo x eu tenho um movimento uniforme, né? E aí a gente vai usar a equação do sorvete. S é igual a S0 mais VT, mas tudo para o eixo x. Então fica x é igual a x0 mais V0x vezes t. Agora eu quero que você me ajude. Você sabe a distância ao longo do eixo x que a bola vai andar? Quanto é? Isso. Você sabe o V0x? Quer dizer, o x0? Não. 0. Você sabe o V0x? Isso. E daí a gente calcula o tempo, né? Olha lá. Quanto vai dar o tempo nessa equação? Quanto? Perfeito. Então, 1 segundo. Você tá show de bola, ó. Significa que a pessoa lá, ó, o jogador chutou a bola fez isso aqui, ó. Tom, né? E vai cair lá na mão do goleirão, né? Eu não sei se mais para cima ela caiu. Quanto tempo a bola levou para chegar até o goleirão? 1 segundo. Tudo bem? Bom, mas não é isso que ele pediu. Ele pediu qual a altura que a bola está em relação ao solo, né? Então agora eu vou ter que usar o eixo Y, né, para encontrar essa altura, né? No eixo Y, a gente tem um movimento uniformemente variado. Então a gente sabe que S é igual a S0, né? Mais quem, ó? Mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque, ó, no início V0y está para cima e a gravidade aponta sempre para baixo. Então, se eu considerar que V0y para cima é positivo, na equação a gravidade vai ter sinal o quê? Negativo. Tá bom? E aí a gente sabe tudo, ó, não tem o que errar, né? O que eu
quero descobrir nessa equação y? A altura que a bola está depois de 1 segundo, porque ela levou 1 segundo para andar 8 metros até o goleiro, né? Então, durante esses 1 segundo, ela está subindo e descendo, mas é o movimento dela durante 1 segundo que vai me dar a altura que ela está. Tudo bem até aqui? E aí a gente tem tudo, né? Ó, a posição final é no eixo Y, né? Quando ela saiu do chão, a bola estava no chão quando o jogador jogou, então a posição inicial no eixo Y é 0. Cuidado agora, ó, que V0 que eu vou usar agora se eu estou no eixo Y? É o V0Y, que é 6, que a gente tinha calculado aqui, ó. Então, o V0Y aqui é 6. Depois de quanto tempo? 1 segundo. A gravidade, ele falou para considerar que é 10 ou não? Então vai ficar menos 10, né? Tempo ao quadrado aqui é 1 ao quadrado dividido por 2. Pronto. E agora você acha o y. Tudo bem? Tá. Já sabe quanto dá a resposta aqui? Quanto? Isso, certinho. Então ela vai estar 1 metro do chão. Tá aqui. Pronto. Tem mais alguma dúvida, Felipe? Tá. Olha, provavelmente na hora que você vai estudar, você pode ter algumas dúvidas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou baixar esse atendimento lá no YouTube e vou colocar o link lá no Moodle, tá bom? Quando você abrir, você vai conseguir enxergar melhor. Eu acho que a tela vai ficar grandona, que eu achei que você vai no atendimento, ela fica muito pequenininha, tá? Eu achei, fiquei até preocupada aqui. Mas tá bom, meu lindo. E aí, então, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Quer tirar mais alguma dúvida? Pode. Tá, o questionário do PET é gostosinho, você vai ter que ir fazendo devagarzinho. Fez ontem? Ah. Então, coloca aquilo que você encontrou, né? A literatura diz que é 45, mas eu já usei o simulador, é muito engraçado, né? Eu já encontrei 43, 41, 45, 46. Coloca aquilo que você usou no simulador. Tá. Pode colocar aquilo que você encontrou. Agora, se você encontrasse 79, eu já ia ficar preocupado. Se você encontrasse 12, eu ia ficar preocupado. Mas nesse intervalo entre 40 e 45 tá perfeito, tá muito bom. Então, porque o simulador, na realidade, ele não é exato, entendeu? Esse é o problema. Então, isso é triste, né? Nem ele, coitado, consegue ser exato. Então, fique tranquilo, tá bom? É o dado que você pegou do simulador. Aliás, exato na vida, o que que tem, né, Felipe? Às vezes eu fico pensando, né? É só as contas, eu acho, né? E os modelos que nós idealizamos mentalmente, né? Mas daí, quando a gente vai para o mundo real, eles têm problemas, né? Quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida?
Tá bom, pode ler.